Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast da Última Linha. Para você que está chegando aqui agora, o podcast da Última Linha é um podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo. Bem-vindo, Vlad, mais uma vez. Bom dia, Du, obrigado. Hoje temos aí um convidado ilustre aí, estamos aqui mais um dia, né, no Última Linha. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. E hoje vamos aprender. Eu acho que hoje nós vamos aprender muito aqui, né? Vamos aprender um pouco, né? Pelo bate-papo inicial aí, né? O pessoal que já acompanha a gente aqui está acostumado que a gente traz aqui sempre empreendedores, empresários. Hoje a gente está trazendo aqui um alto executivo. Então estamos aqui com o Samuel Vânio. Bem-vindo, Samuel. Obrigado aí pela sua presença. Primeiro é um prazer, da minha parte estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, porque eu costumo dizer que no sangue de um executivo há sempre o sangue de um empreendedor. Sim, Quem não empreende na sua carreira, não consegue sobreviver no mundo do varejo. Aliás, eu falo que o varejo, ou que o topo, é o lugar de solidão, né? é, Então, você empreender na sua carreira também é uma forma de empreender no negócio. Então, estou muito feliz de estar aqui. Saber que a última linha revela, na verdade, o resultado de tudo, é verdade. né? É isso A aí. gente busca a última linha. Mas esse é um papo longo que a gente pode ter aqui, né? Só que a última linha, até chegar lá, tem tanta coisa Tanta que coisa. acontece no meio do caminho, é um histórico tão grande, né? Que quem Verdade, não faz a leitura direito se dá muito mal. verdade. Então, prazer estar aqui com vocês. Estou bem feliz com esse bate-papo. Acho que vai ser legal. Isso aí. É interessante trazer alguém que é assim de outra área, que é, né, um executivo, por exemplo, É. porque muitas pessoas não enxergam que dentro de uma empresa, eu já fui CLT, e muitas pessoas não enxergam que você pode empreender dentro de uma empresa. Então eu já queria que você desmistificasse essa questão aí, né, que tipo pode empreender então dentro de uma empresa. Você não precisa abrir uma empresa para poder empreender. Você pode empreender como CLT, numa empresa de um terceiro. Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que o maior sócio de um empreendedor são os seus empregados. É isso aí. O maior sócio de um empreendedor são os seus colaboradores, não é? Quando você tem um colaborador motivado, quando você tem alguém que entendeu o propósito da sua companhia, que enxergou a sua visão, que começa a ter a dor que você tem. A gente fala muito de dor de dono, mas começa a ter atitude de dono, atitude de empreendedor, você logo percebe que esse profissional ou esse colaborador, ele está empreendendo. Empreender para outro ou no sonho de outro também faz parte de uma forma de empreender. Porque todo colaborador, ele vende seu tempo. Sim. E tempo é investimento. E para que você venda esse tempo, você tem que adquirir conhecimento. E para adquirir conhecimento, você tem que buscar informações. Quando você busca informações, você passa a vender o seu tempo. Quando a gente contrata um profissional, quando a gente contrata alguém para trabalhar para a gente, quando a gente busca um executivo, né, quando a gente busca um gerente, um encarregado, um supervisor, você busca comprar o conhecimento que ele tem para a área que ele vai atuar. Então, para que você faça isso, ele precisa empreender, ele precisa, em algum momento, ter dedicado tempo no aprendizado. Hoje a gente começa como o menor aprendiz, né? É, o estágio inicial, né? Estágio inicial, né? Eu me lembro que quando eu comecei como, entre aspas, menor aprendiz, mas eu era menor aprendiz de quem? Do meu pai, do meu avô. O meu avô tinha uma sapataria, né? Imagina, um português, parece até piada pronta, né? Um português com sapataria. Ele calçava os pés das pernambucanas. Eu sou pernambucano. Ninguém percebe, né? Pelo meu sotaque. E eu sentado no colo dele ali, vendo tudo acontecer, foi lá que eu aprendi meu estágio, né? Foi. Mas E um hoje, baita estágio, hein? um senhor estágio, né? Eu costumo dizer o seguinte, em minhas palestras, sempre que vou falar, sempre que vou conversar com executivos, que vou conversar com empreendedores, eu sempre digo que a gente percebe logo quem é o dono do pedaço, né? O dono de um negócio, ele tem características que são fundamentais para quem é empreendedor. Normalmente você sabe, se você vai lá para o armazém do seu Manuel, vou usar aqui o Manuel, aproveitando meu avô que é português, Sim.
Criar um personagem, criar um né? personagem aqui, você logo percebe. Você sabe que o dono ele tem uma caneta atrás da orelha. É uma característica. Você vai ver ele com uma canetinha. É. Você vai ver uma outra coisa. No ombro dele você vai ver um paninho. Né? Na outra mão você vai ver uma calculadora. Olha o estereótipo aqui de um dono. E ele está sempre próximo do caixa. Ele está sempre conversando com o cliente. Ele está com um bloquinho lá anotando hoje o que faltou. Né? Ou fazendo conta. Caramba, tem que pagar a luz. Puxa vida, hoje a venda não foi legal. Sabe? Mas ele tem uma característica que é fundamental para qualquer empreendedor e para qualquer dono de negócio. Ele tem a marca do balcão na barriga. Você sabe o que eu sinto falta hoje? Eu sinto falta de empreendedores que têm a marca do balcão na barriga. É. Está presente, sabe? Está junto com o time, está junto do negócio, conhecendo, desenvolvendo, porque está perto é a diferença de ganhar mais e ganhar menos. Tem um ditado por aí que diz que o boi, como é que é? O olho do dono, o olho do dono que engorda os gado, porcos, né? Isso. E é bem interessante isso, porque é verdade. Né? Estar perto significa entender a necessidade do negócio. Estar perto significa entender o porquê que aquilo acontece e para onde a empresa está caminhando. Então, eu tive muita sorte. Eu tive a sorte de nascer numa família de empreendedores e eu vi sucessos e vi fracassos. Preciso dizer isso aqui. Isso é importante. Muito. Aliás, quando você fala dos fracassos, você aprende muito mais. Muito mais. Como executivo, eu falhei muito. E confesso para vocês, as melhores experiências e os melhores desenvolvimentos que eu tenho com o time é quando eu conto para eles aonde eu errei, onde eu falhei, como executivo e como profissional. E observar a minha família, observar aqueles empreendedores, tios, sabe? Quantas empresas eles não tentaram abrir e não deram errado? Inúmeras. E não foi por falta de vontade, não foi por falta de querer fazer. Não. Foi porque não estavam preparados para aquele momento. Sim. Ou para aquela situação, sabe? Então, eu tive muita sorte de nascer numa família de empreendedores. E isso é interessante que quando você mostra a sua falha para sua equipe, você está mostrando que você é igual a eles. Porque assim, o executivo, qual que é a tendência? É olhar o cara diferente de mim. Esse cara está num pedestal. E quando você mostra, fala, olha, eu errei, eu fiz isso, tipo. Você mostra que você está no mesmo nível que ele. Fala, cara, esse cara é gente da gente. Cara, você trouxe o cara para você. Não tenho dúvida. E você sabe uma outra coisa, uma outra característica que eu acho fundamental para o empreendedor é a capacidade dele passar a visão e o sonho. Sem dúvida. Tem pessoas que falham nisso. Não adianta. Antes de mais nada, você como empreendedor, você como executivo, você como líder, e a gente está falando para um monte de líderes, né? Eu sei que te acompanham aqui, a gente tem que entender que eles são vendedores, antes de mais nada. No bate-papo inicial, aqui, eu observo muito a atitude, eu observo muito a forma. E no bate-papo inicial com vocês, eu percebi logo que se tratavam de empreendedores, de gente que põe a mão na massa, que faz acontecer. Mas, acima de tudo, que sabem vender aquilo que aonde empreenderam. Aonde estão executando. E é rápido, é fácil de se apaixonar. Porque quem sabe passar a visão, sabe vender a visão, realiza o sonho de quem quer comprar. Sim. E, de novo, quando você fala que está perto dos colaboradores, é exatamente isso, eu concordo plenamente, sabe? Sabe, Edu, outro dia eu estava pensando sobre isso e até foi motivo de criar uma pílula para líderes e empreendedores, e eu falo de que se você não consegue vender o seu sonho para o seu time, como é que você vai liderar esse time? Quantas vezes vocês já não chegaram ao longo da carreira de vocês, de mentores, de pessoas que vão em pequenas, médias empresas, até empresas maiores, vocês não chegam lá e vocês dizem assim, caramba, mas peraí, quem aqui é um empreendedor?
quem aqui é o líder? Não é verdade? Acontece muito. Acontece muito. Então acontece. Eu imagino que nas consultorias que vocês dão, vocês devem ter se deparado com situações assim, mas peraí, que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? Por quê? Porque o empreendedor não sabe passar a visão. E ele, em vez de assumir a posição de liderança, de condução do sonho, porque o sonho é dele, né? E de vender isso para o time, fazer com que eles comprem, eles passam a ser conduzidos. E aí, aquela velha máxima de que quando você não sabe onde você vai aportar, qualquer vento, eu posso ir por qualquer vento. Qualquer caminho serve. Serve. Então, eu vejo o empreendedor como um vendedor. Um vendedor do seu próprio sonho para o seu time. E se ele não está próximo do time, não tem como realizar nada. Sem gente, você não consegue realizar. Nas palestras que eu dou no varejo, recentemente agora na APAS, que é o maior evento de varejo do mundo, mais de 152 mil pessoas, nós tivemos o privilégio de estar palestrando nesse evento. Eu disse uma frase durante a minha palestra, eu disse para eles o seguinte, que varejo é para quem gosta de gente. Empreender é para quem gosta de gente. Se você não gosta de gente, amigo, você está no lugar errado. Arruma outra coisa para fazer. Porque você vai ter que liderar a gente. Outro dia eu estava vendo um post de alguém que era dono de uma clínica de empreendedor, gente com vontade de fazer, mas que não sabia tratar funcionário. Gritava, xingava, derrubava as coisas. Desconecta, né, a pessoa. Totalmente. Então, empreender para quem gosta de gente. Quem não gosta de gente tem que arrumar outra coisa para fazer. Eu acompanho um programa que chama Pesadelo na Cozinha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Sim. Lá o Jacan fica gritando com o pessoal, mas aquilo ali é só na TV, porque se for levar um negócio mesmo no dia a dia daquela forma ali, você não consegue levar o negócio para frente. Qual é o funcionário que vai querer ficar ouvindo o grito todos os dias? Né? Então aquilo ali é mais para poder vender o programa na TV do que necessariamente que daquela forma ali você vai conseguir levar um negócio adiante, né? E você vê como é interessante isso, porque assim, ó, hoje, muitos empresários, o cara vai contratar uma pessoa, você pode ver que há uma diferença gigante entre você contratar uma pessoa pensando no perfil comportamental dela e você contratar ela pela capacidade de execução que ela faz. Então, pensa assim, ó, eu preciso contratar um cara. Você concorda que se eu preciso contratar um padeiro, vamos pegar um padeiro aqui, né? Às vezes o cara sabe fazer pão maravilhosamente bem. Só que o cara, o perfil daquele cara ali, ele é um cara estressado, ele é o cara, aquele cara, ele não vai se conectar com a equipe. Você nunca vai, você pode ver que a gente nunca, quando você vai fazer uma, cara, você tem que ser estratégico até na hora de contratar. Porque se eu contrato um cara, você concorda que o cara tá fazendo pão, como a gente tá dando um exemplo aqui, você concorda que aquele cara que põe um amor ali no negócio, você sente. Não tem padaria que você pega um pãozinho, que é aquele pãozinho que você fala, nossa, mas que pãozinho delícia, gostoso. Verdade. E tem lugar que você vê, pô, aquele pão que não dá liga. Então, é uma coisa que o empreendedor, o empresário, ele não se preocupa. Eu tenho, né, o DISC, tem algumas ferramentas que você faz aí, Verdade. que você vai em cima do perfil comportamental. Tem empresa, né, eu tive numa palestra aí recentemente, na palestra, que dentro da empresa, o cara tem os brochinhos, onde ele coloca que o meu perfil, eu sou o cara colérico, o outro é o cara, cada um tem o seu perfil, ele vai pondo o que cada um tem, porque então a hora que eu vejo aquele brochinho em você, eu já falo, putz, olha, o Samuel é um cara comunicador, mas o comunicador, ele tem também, ele tem o ponto que é bom e o ponto que é ruim. Ele é comunicador, mas ele é muito crítico, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Então aquilo já me dá uma visão do tipo assim, como eu me abordar você. Então eu falo, não, o Samuel é um cara criativo. Então esse cara é o cara que eu vou trazer o marketing, esse é o cara que eu vou chamar. Mas o outro ponto negativo dele é esse. Então as empresas não fazem isso. Às vezes importante isso. Compensa mais do que contratar o padeiro, usando esse exemplo ainda.
que tá aprendendo informação ali, se ele tiver um perfil comportamental que Que tá conecte, dentro da empresa. você ensina para ele a Com habilidade do certeza. que você pegar um que já sabe a profissão, mas não tem as habilidades necessárias ali para aquela O equipe, perfil dele né? não se encaixa com o pessoal que tá ali. Você sabe, existe eu fui coautor de um livro com 50 outros executivos do mundo inteiro chamado Conversando com Mentes Brilhantes sobre Inteligência Emocional, da editora Escoba. E lá, o meu capítulo, eu escrevo sobre um negócio espetacular que vem ao encontro do que você está falando. Chama-se Conhece-te a Ti Mesmo. E eu trago para o leitor uma visão sobre um método, o MBTI, que é um método que tem outros, como você comentou, o DISC, e Sim, tantos tem outros que tem falam vários. sobre isso, e que classificam as pessoas por letras e diz exatamente como elas gostariam de serem tratadas e como elas tratam as outras pessoas ou como elas se comportam diante de cenários em que ela é provocada ou que se traz estresse. E o MBTI é um método assim, eu sou um ESTJ. Então, a primeira coisa que você, como líder, tem que fazer primeiro é se conhecer. Isso. Saber quais são os seus pontos, né? O Samuel gosta de falar bastante, né? O Samuel é comunicador, o Samuel gosta de liderar, mas ele tem algumas coisinhas aqui que, olha, ele ouve pouco. Tem hora que precisa ouvir. Tem hora que precisa ouvir. Um líder que não ouve tem um problema sério. Sim. Imagina com isso. Então, você começa a conhecer você a partir daquilo que você aprendeu sobre você, tecnicamente, né? Através de uma ciência, que é a psicologia, né? Que lhe faz um mapeamento da forma como você age diante das situações, e aí você pode, a partir daí, saber como é que você pode lidar com situações que te tiram do eixo. Então, eu acho isso espetacular. Se você tem isso muito claro para você, você conhece liderar a si mesmo, primeiro liderar a si mesmo, né? E depois liderar os outros. É bárbaro isso, eu concordo plenamente com o que vocês estão comentando aqui. Muito bom. E a gente estava falando sobre vendas, né? Até pouco tempo atrás existia muito preconceito sobre as vendas, né? A pessoa não queria ser vendedor. Falava, mesmo quem era vendedor não se intitulava vendedor, né? Falava, não. Falava que é representante, e esse nome vendedor sempre teve muito preconceito em cima disso. Só que a venda é o coração de tudo, né? Que nem você falou, até para sua equipe você tem que se vender, porque se você não vender a sua ideia para sua equipe, você não tem nem como fazer um negócio prosperar, né? Aliás, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A primeira coisa que eu faço quando assumo a presidência de um grupo é reunir todo o meu time, quem me conhece sabe disso, e quem foi liderado por mim sabe disso, é dizer que na minha companhia, ou na companhia que lidero, só existem 2 tipos de pessoas. A que vende e que ajuda a vender. Não tem outro jeito. As que estão na linha de frente, por exemplo, no caso de supermercados, né? São os gerentes de loja, os supervisores de loja, os diretores regionais, os diretores de operações, o vice-presidente de operações. São as pessoas que estão ali em contato. A pessoa que atende o cliente. Outro dia vocês tiveram aqui uma pessoa de experiência do cliente. Foi espetacular, Sim. espetacular. É uma área que eu atuo bastante também, porque se você não entende seu cliente, como é que você está vendendo seu produto? Né? Então, a primeira coisa que você perguntar, puxa vida, cria uma ideia maravilhosa, mas não tem cliente, meu amigo. Então, uma ideia maravilhosa, precisa de ideia para você. Né? Então, ou você vende ou você ajuda a vender. Então, quem está na linha de frente, essas áreas que eu comentei aqui, estão ali para atuar e tudo mais. Mas e quem está por trás? E o marketing? E a controladoria? E a contabilidade? E a área comercial? E a área de logística? Ajuda a vender. Sim. Quando você tem uma empresa que começa a travar a venda, você tem um problema. Todo o teu time tem que estar voltado para a venda, para resolver problemas do cliente, para atender rapidamente. Então, é bárbaro isso. Ou você vende ou você ajuda a vender. Somos vendedores. Alguém sempre está vendendo alguma coisa. Não, eu não trabalho com venda. Mentira. Todos trabalham. Todos trabalham com vendas. No fim do dia, toda a economia global, né, foi montada, ou pelo menos o capitalismo, foi montado a partir de compra
e venda. Não tem outra filosofia. Você vê que a gente já nasce vendendo, né? Porque a criança, ela quer mamar, não quer? E ela chora para isso, né? Pra que que qual é a tática dela para ela mamar? É chorar. Ela já É. começa a negociar ali com o pai e com a mãe, né, no caso, né? Uhum. Então, para você ver que você já nasce já com isso, já tá ali, É verdade. né? É Então, verdade. eu quero mamar. Ô, né? Fez as necessidades básicas. O que que ela vai fazer? Ela vai chorar para falar, ó, peraí, mas acabou de mamar? Não, peraí, alguma coisa tá errada. Então, é um indicativo de tipo, olha, presta atenção em mim, que a atenção tem que estar em mim. Então, E quando você não presta atenção a isso, você tem um problema. Olha só, em 1982, eu sou de 74, eu tinha 8 anos, é isso? 8 anos. 8 anos. Eu tinha 8 anos. Tinha uma empresa que a gente ama até hoje. Eu tenho certeza que vocês amam. A minha filha, então, adora, a Fernanda. Atari. Né? Quem não brincou de Atari? o melhor. Eu vou Atari. falar que Era o melhor. o melhor. Tinha o River Riverhide. Riverhide, lembra? Lembro. Que coisa legal. Verdinho, e a gente só ficava para um lado e para o Eu outro. gostava do Frostbeat, aquele Sim, do sim. gelinho lá. Sim. Legal. Olha só, fez parte da nossa infância. Sim. Em 1982, essa empresa, ela era a gigante. Tinha apresentado os melhores lucros acumulados já vistos. Da noite para o dia, ela perdeu 70% do mercado. E por que ela perdeu 70% do mercado? Ela perdeu 70% do mercado porque ela se desconectou daquilo que é mais importante. Entender o cliente, saber o que ele queria e apresentar o seu ponto de venda para o próximo passo. Seu ponto de vista de venda. Ela deixou de vender. Parou no tempo, né? Parou no tempo. Quando você não entende que sua empresa, antes de tudo, antes de vender a tecnologia, antes de vender a diversão, né? Ou antes de criar a diversão, antes de criar a tecnologia, ela tem que passar por um processo de venda, você tem um problema. E quando você não acompanha essa evolução, mais ainda. Então, empresas gigantes, hoje virou peça de museu. Porque hoje nós temos outras coisas, né? Kodak, né? Tem vários exemplos aí, Blockbuster, vários exemplos. A Kodak é um exemplo. Eu fui executivo do grupo Carrefour durante muitos anos e trabalhei num prédio ali da George Eastman, no Morumbi, onde era um prédio da sede da Kodak. E a Kodak, ela foi gigante, né? E ela criou a câmera digital. E não colocou no mercado, né? Ela falou, isso aqui não vai pegar. Isso não vai pegar. Ela esqueceu. Ela não evoluiu. Ela não evoluiu. Ela não vendeu um produto que virou. Ela tava com a faca e o queijo na mão. Exatamente. E ela não quis cortar. Você tem outro exemplo, foi a Kodak. Blockbuster. Blockbuster. Meu pai teve uma rede de locadoras, né? Puxa vida, a minha família também, tá? Meu pai também teve. E olha só, aliás, tentando copiar a Blockbuster, né? Porque todos, no fim das contas, tentavam copiar. E desapareceu do nada. Do nada. Por quê? Porque não entendeu que o streaming era o futuro do negócio. Aí vem a Netflix, arrebenta com todo mundo. Por outro lado, a Netflix também passou por processos. Olha que negócio. A Netflix também tem momentos aí, ela deu uma queda. Mas subiu muito, mas meu pai quebrou antes ainda, porque ele quebrou por causa da pirataria. Como as locadoras dele eram em periferia, o pessoal começou a montar barraca, tava mais barato você comprar um filme da banquinha do que você alugar. Mas é coisa que o empresário tem que estar vendo lá na frente, né? Vendo o mercado. Que se meu pai tivesse atentado, eu falei, não, tá tendo um movimento aqui para isso. Ele já tinha começado a desviar o caminho e não, ele chegou a quebrar. Você sabe qual é o problema? É que o empreendedor ou o empresário, ele tá tão lotado de coisas. Ele tá enfiado dentro do processo. Então, ele não consegue ter a visão de fora. Ele tá aqui. Então, ele tá dentro aqui do processo. Ele é o cara que tem que estar fora e falando, ó, vai você. Ele é o cara que dá a direção pro negócio. E ele vê o que tá acontecendo no mercado, né? Você sabe, o empreendedor, isso é uma coisa legal. O empreendedor que só apaga incêndio, ele é funcionário do próprio caos. Olha que negócio forte.
você acaba esquecendo de olhar o que é importante. Todos os exemplos que a gente deu aqui, que a gente está batendo esse papo gostoso, são exemplos de pessoas ou de executivos que se meteram dentro do seu próprio caos, viraram funcionários desses caos que eles próprios criaram, e isso acaba virando um vício. E é o vício do ciclo da miséria, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e estava dizendo para ele, um executivo, estava dizendo para ele, olha, a gente não vende porque não tem porque não vende, e não vendendo, a gente não vende. E aí começa o ciclo de novo. Eu não vendo porque não tenho porque não vende. Ciclo da miséria. Quem não conheceu a história do executivo, do pequeno empreendedor que tinha uma barraquinha de cachorro-quente, não sei se vocês já ouviram essa história, que é divertida demais. Divertida e trágica ao mesmo tempo. Alguém disse assim, ele era o melhor vendedor de cachorro-quente da pracinha e não tinha para ninguém, vendia muito, mas ele chegou no topo. Só que como ele chegou no topo, ele entendeu o seguinte, olha, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Porque o que está me deixando aqui é o de sempre. Há tantos anos eu ganho 7% na última linha. Na última linha, eu tenho meu lucro líquido é 7%. Como é que eu faço para avançar com isso, crescer? Já sei. Alguém veio com uma grande ideia. Simples. Tira a ervilha. Tira a ervilha do cachorro-quente, porque o pessoal vai atrás do cachorro-quente. Ninguém vai atrás da ervilha. Sim. Tira a ervilha, ninguém vai perceber, você vai ganhar. Ele fez isso. Adivinha o que aconteceu? Lucro líquido na veia. 0,10 na última linha. Porque a ervilha representava 0,10 ali. E ele disse, caramba, descobri como é que eu vou... Né? Encontrei a mina. Encontrei a mina. É só reduzir custo. E aí ele foi tirando até que sobrou o pão e a salsicha. O pão e a salsicha. E por último ele queria tirar a salsicha, já não tinha mais o cachorro quente. Então, você saber também onde cortar e você saber como ter essa visão do seu cliente, ele saber o que ele espera e de entender que todo produto tem o seu topo e tem o seu declínio natural, e aí você dá aquele impulsozinho na última linha para que isso te leve para frente, é fundamental para quem está liderando, né? Essa questão do caos é importante. Às vezes a gente cria um caos tão grande dentro da companhia que a gente se embanana tanto que para voltar ao caminho que a gente percorreu é muito difícil e até mesmo dolorido. Alguns perdem a empresa em função disso. O caos é terrível, né? E você vê, né? Esse exemplo que você deu é tão interessante porque, assim, você concorda que o empreendedor, qual que é a visão, de repente, que ele teria que ter? Cara, eu cheguei num ponto que eu tô no topo. Aí a soberba vem, porque assim, eu sou o melhor. Kodak, não, cara, ninguém me alcança mais. Você pega um exemplo hoje, por exemplo, a TV Globo. A Globo, eu não sei se ela tá número 1 ainda, mas eu acho que se ela tiver, ela tá perdendo já o seu posto. Por quê? Porque ela ficou tanto tempo no topo, que, tipo assim, ninguém me alcança mais. As outras é assim, eu sou o segundo, eu já se contento com o segundo ponto. Ela até continua como líder, né? Mas existem alguns programas, por exemplo, o Fantástico, que está batendo 16 pontos hoje aos domingos, que virou uma crise, que sempre foi 27, 26 pontos, né? Então, é recente essa crise que está surgindo aí agora. Mas é verdade, você tem que estar o tempo todo observando, entendendo qual é a tendência do teu consumidor. Ninguém está comprando o teu produto, né? O que eles querem? Ninguém acredita mais no seu produto. Porque assim, eu preciso acreditar, né? A gente vê assim o campo, né? Não entrando em política, mas o campo político, se você olhar, hoje tem, né, o público A, o público B, e assim, você vê que às vezes você vira um cara. Eu sou, por exemplo, você pega vamos entrar no campo futebol. Cara, tem o cara que idolatra o Messi. Tem cara que idolatra o Cristiano Ronaldo. Então, mas assim, quanto que esse cara te paga pra você idolatrar ele? Nada. Eu gosto do Messi. Não, o Cristiano Ronaldo não é tão bom, mas eu gosto do Messi. Sabe quando o teu produto, a tua empresa, ela é tão boa que eu faço propaganda dela de graça. Eu começo a fazer indicações. Você vai ter indicações ativas ali. Você sabe, você falando assim me lembra do meu Palmeiras, né?
Você está falando do meu Palmeiras. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu não preciso, eu vendo Palmeiras de graça. Isso, de graça. Ele não te paga nada, ele não faz Agora nada por você. agora o colega aqui do áudio disse assim, olha, não sei se é bem assim, não. Vai Corinthians, vai Ele Corinthians. gritou aqui, não vai Corinthians. Ah, né? Tem que ser Palmeiras, PC. Mas algumas marcas fazem isso mesmo, né? A Harley Davidson, por exemplo, tem gente que tatua a marca no corpo. E a pessoa tá ganhando o que com isso pra poder tatuar? Não, é Por porque outro ela é lado- muito fã daquela marca. Por outro lado, essa semana saiu uma história por aí de alguém que tatua marca no corpo no mundo do empreendedorismo que está sendo meio gritante, traumático. Porque às vezes, quando você faz isso por amor, é uma coisa. Quem não já viu, né? Alguém que faz e que escreve na tatuagem o nome de quem ama, né? Bem Sim. grande assim e tal. E aí o casamento acaba e a pessoa por cima cria outra coisa, né? Inventa uma outra tatuagem e tudo mais, né? Mas hoje por aí, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas está bem atual, tem aí uma empresa, uma franquia, né? Que os franqueados estão denunciando ao Ministério Público por serem obrigados, em alguns momentos, a tatuar, senão são perseguidos por. Não sei se é verídico ou não. Aqui eu estou citando um fato que está bem atual e que está na mídia. Mas você sabe uma coisa que é bem interessante, é que quando você lidera como dono, né, ou quando você é o dono do negócio e lidera, você normalmente está presente no seu negócio em pontos que dói, em pontos que são importantes. A presença do dono, a partir da venda que ele faz para o seu time, passa a ser necessária em coisas cruciais que são o core do negócio. O dono tem que estar pensando na estratégia, no crescimento, como é que eu continuo progredindo, como é que eu continuo crescendo, como é que eu imprimo no coração das pessoas a minha marca, como é que eu vendo isso. Né? Eu acho isso assim espetacular. Essa é a parte boa de empreender. Né? Quando você tem um projeto legal e que você consegue desenvolver esse projeto na mente e no coração das pessoas. E que não é fácil, né? Não é fácil. E que não é fácil para poder percorrer esse caminho. Você vê a minha mãe foi CLT pouquíssimo tempo, né? Hoje ela não, Deus a tenha, né? Não está mais aqui entre nós, mas ela foi cabeleireira há muitos anos, né? Então ela amava isso. Mas eu ouvi muitos clientes, sabe, falando o quê? E aí, você veio cortar o cabelo hoje? Ah, você veio cortar? Ela, então, eu vim cortar. Mas você já não veio? Faz pouco tempo que você veio. Ela falou, mas sabe o que é? Eu queria bater um papinho com você. Então, muitas vezes, várias vezes, eu via a cliente chegar e aí eu via minha mãe, sabe aonde? Tinha um cantinho lá que era do café, ela tava lá com a mulher. Sério, o que aconteceu? Sabe aquela coisa do eu preciso desabafar? Porque cabeleireiro, ele tem muito essa coisa do desabafar, né? É quase psicólogo, né? Então, a minha mãe... É isso mesmo. E minha mãe teve muito... Minha mãe nunca fez nenhum tipo de propaganda. O nosso salão, ele cresceu de uma forma, assim, muito grande. Que legal. Mas não teve... Se você falar, que propaganda você fez? O boca a boca. É assim, um bom atendimento. E aí, aquele atendimento fala, cara, vai lá. Samuel, vai lá cortar com o Vlad, lá que o cara é o cara. O Eduardo, vai lá cortar com o Vlad. Então, sabe quando você faz a indicação, você ganhou o coração do teu cliente. Aí verdade. Esse cara vira ele é o Palmeiras, né? Eu tenho a paixão, eu falo dele, o Corinthians, essas coisas. Então, né, o político, de várias coisas, né? A gente fala, né? Então você vira realmente um seguidor do cara. Você fala, não, eu sigo esse cara, eu sigo esse time. É isso que eu... E hoje é uma carência tão grande para conversa, para fala. A gente viveu um período durante a pandemia que foi terrível, e vocês sabem disso, né? Em que os estabelecimentos fecharam, muita gente perdeu o emprego, muita gente se deu muito mal durante a pandemia. E eu observando um país, a Holanda, lá tem um Jumbo, e eu lendo um pouco sobre isso, e o Jumbo criou lá um caixa lento, porque as pessoas estavam ficando em casa, as pessoas mais de idade estavam ficando em casa e estavam sofrendo muito com isso. E alguns estavam até cometendo suicídio por causa disso, por causa da solidão. Saiu uma pesquisa em 2020 para 2021, se não me engano,
do Instituto Ipsos, aonde faziam com diversos países, e lá, pessoas de diversos países, né? E lá eles identificaram alguns países que eram críticos. Já adivinha quem foi um dos países que ficaram ali entre os primeiros? O Brasil. Perdendo para países do Oriente Médio, perdendo para países que não têm sol. Vocês sabem, Finlândia, até um tempo atrás, era alto Irlanda, índice né? de suicídio, né? Porque as pessoas não veem o sol, aquela coisa, a gente sabe todo aquele negócio todo. Então, e aí me veio um negócio, como executivo, como presidente de um grupo, eu pensei, puxa vida, o que que eu posso trazer para o meu cliente que acabou de sair da pandemia e que poderia estar mudando a vida deles. E a gente criou um negócio muito legal, foi motivo de matéria em muitos lugares. E sempre que sou convidado para falar, e dou entrevista e tal, eu falo sobre isso porque eu acho que Sim, vale a pena. A pertinente. gente tem que olhar para a saúde dos nossos clientes também. Isso faz parte do papel social das empresas, sabe? Eu acredito muito no papel social. E aí é bem interessante, a gente criou o que eu chamo de caixa do bate-papo. Quem quiser dar uma pesquisada aí, Vou é procurar. muito legal, muito legal. E o que é o caixa do bate-papo no supermercado? A gente criou um caixa onde tinha uma recepção, tinha poltronas, cafezinho, tinha bolachinha, tinha bolinho e uma recepcionista, literalmente uma recepcionista do caixa, preparada para conversar. Era o caixa lento, era o caixa para o bate-papo, era o caixa para as pessoas se conhecerem. Legal, né? Era o papa, era o caixa que, inclusive, as pessoas se conheceram e até tem fatos de noivado, de casamento que aconteceram ali. E é muito interessante. Você vendo as pessoas batendo papo, contando sobre a vida, e aquela fila de pessoas, mas que essa fila não anda, não. Essa fila não vai andar nunca. Porque a fila do caixa do bate foi feito para ter fila, para ter bate-papo, para ter cafezinho, para ter integração. Você sabe que o supermercado é um dos lugares que as pessoas mais visitam. Você falou do pãozinho, e o pãozinho é um dos fatores de recorrência no supermercado. Aliás, esse é um ponto para você, empreendedor. Se você não tem um produto que traz recorrência, você está fadado ao fracasso. Sim. Por que que o seu cliente vai todos os dias para a sua loja? O que tem lá que vai levá-lo toda semana, todos os dias, na hora do almoço? Se você não tem um produto de recorrência, o primeiro fator de sucesso para quem empreende é recorrência. Eu sou fã da recorrência, né? A minha área de serviço não é de varejo, eu administro condomínios. E eu fui para esse ramo justamente, eu saí do ramo imobiliário de vendas, porque as vendas tem que ter venda todo dia. Ali é mais difícil de criar recorrência quando você vai vender um imóvel. E fui para a área de administração em função da recorrência, porque eu tenho um cliente que está comigo há mais de 10 anos lá, trabalhando comigo. Eu tenho um amigo de uma grande companhia de seguros aqui no ABC Paulista, né? E é o Fabrício, e ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, eu tenho clientes que estão com os meus pais, são clientes mais de 30 anos, né? Então, recorrência. Recorrência. Né? Com quem é que eu renovo meu seguro? Com quem é aonde é que eu vou quando eu preciso fazer, por exemplo, a minha manutenção bucal, né? Recorrência. Né? Não é mais o preço, né? Não é É o mais o valor. preço, é o valor. Você disse tudo. Quem não entrega valor em seus produtos está fadado a morrer, a ficar na praia, né? E o melhor vendedor que a gente tem é nossos clientes. A gente vai conversando isso no carro, né, Vlad? Isso. Essa questão de quando passa a empresa de pai para filho. Eu, por exemplo, quem faz o seguro dos meus carros é o que faz o seguro do carro do meu pai. Meu pai que me indicou, falou, não, faz com esse corretor aqui e a gente compra, porque meu pai tá me indicando. Como que você não vai comprar? Né? E meu pai, como cliente, ele tá vendendo também e é o vendedor mais barato que tem, é o cliente. Então, se você fideliza o cliente a ponto dele ser o seu vendedor, é o melhor vendedor que você vai ter, porque você não vai ter um custo com esse vendedor O seu CAC fica minúsculo. minúsculo. Você sabe, de novo a gente volta para a gente. Porque é aquele promotor de vendas, ou aquele representante comercial, ou aquela pessoa que está na linha de frente, que representa a sua empresa, que faz a coisa mudar. Né? E o dono precisa entender isso.
De novo, a gente volta àquela primeira conversa que nós tivemos quando iniciamos, que é quem está passando a visão? E será que quem recebeu a visão, comprou a visão e sabe transmitir essa visão? Porque só com uma visão muito bem estabelecida dentro de uma companhia é que você consegue ter a recorrência. E recorrência, de novo, é fator de sucesso. E a máxima também é de dizer que gente ruim custa caro. Né? Gente ruim custa muito caro. E, em último caso, pode custar o negócio. Eu falo que é pior do que treinar uma pessoa e ela sair. É quando você não treina essa pessoa e ela fica. Esse custo é caro, né? Porque assim, às vezes muitos empresários reclamam, eu treinei, essa pessoa tá fera. Agora ela vai embora. Pior do que isso é quando você tem uma pessoa que ela não te entrega valor e continua com você. Isso é pior. Derruba o negócio. Derruba o negócio. Não, eu não tenho dúvida. Outro dia eu estava numa conversa com a vice-presidente de uma companhia do interior de São Paulo. A empresa hoje fatura 30 bilhões de reais por ano. Uma das maiores empresas do segmento do varejo. Acho que, se não me engano, é a 5ª empresa do varejo hoje no Brasil. E ela é vice-presidente de gente e cultura dessa companhia. E ela tem hoje 17 mil colaboradores. Tá? Eu tinha isso no Grupo Dia, quando fui executivo lá. E esses colaboradores, diretos e indiretos, né? Porque o Grupo Dia tinha lojas próprias e tinha lojas franqueadas. E ela estava dizendo o seguinte: eu cansei de ficar pensando nas pessoas que eu estou treinando para o mercado e as pessoas que vão embora. Eu não posso pensar nisso. Eu estou perdendo gente, estou treinando, estou gastando dinheiro e perdendo gente. Mas eu perderia muito mais se não estivesse formando pessoas por tudo aquilo que você acabou de dizer. Então, é verdade. Quando você treina os seus colaboradores, quando você forma seus colaboradores, eles passam a ter um entendimento, passam a adquirir a sua visão e aí eles passam a transmitir muito bem, atender bem. Cuide bem dos seus colaboradores, Sam Walton, livro Made in America. Cuide bem dos seus colaboradores, que certamente eles vão cuidar dos seus clientes. Com certeza. Sabe? Colaborador bem cuidado, a gente percebe logo, a tese é diferente. Né? Ele está sorrindo. Ele recebe com um bom dia caloroso. Quem não está no mau dia, às vezes você chega numa cafeteria, está no mau dia, você acordou atrasado, chegou mal. Aí você chega naquela cafeteria, você é recebido com um bom dia. Bom dia, como vai você? Mudou o dia. Mudou o dia. Não, meu dia não está bom. Seu dia não estava bom. A partir de agora, com o melhor cafezinho da região, você vai ficar muito bem. Você sabia que esse café tem 84 pontos? Você sabia que ele foi plantado a 1.300 metros de altitude? Você sabia que os grãos ele tem uma torrefação? E aí você começa a vender, você começa a falar, você começa a transmitir a visão. E a pessoa começa a se envolver, começa a estar ali num ambiente que é diferente, acolhedor. E aí você diz, caramba, que diferente. É porque o empreendedor passou a visão, transmitiu a visão, formou pessoas, cuidou de gente. E você vê, né, que isso já aconteceu comigo e talvez já aconteceu com vocês. Quantas vezes você foi para comprar, né? Por exemplo, você foi para comprar um carro. Quero comprar um Argo. Você foi lá, o vendedor falou, então tem o cara que vendeu o Argo. O Argo é isso, tal. Aí você foi no outro vendedor, cara, por que você quer o Argo? Porque, cara, eu já tenho o Argo, já adoro. É o meu terceiro carro da mesma marca. Sério? Cara, mas você já observou, por exemplo, o Jeep? Você já observou o carro tal? Porque esse carro, ele tem uma economia, o seguro dele é mais baixo, tal, não sei o quê. Cara, ele te vende, ele te mostra uma Abre o ficha leque, técnica que você começa a olhar e fala, cara, nossa, o Argo, eu achei que ele era o melhor carro do mundo, ele não é mais. Tô gostando desse Jeep. Você muda a ideia. Se o cara sabe vender, se o cara é um bom vendedor, se o cara realmente conhece do que ele tá falando, você vai lá para comprar uma coisa, você compra outra. E às vezes paga até mais caro por isso, mas porque o cara chegou para você e falou, olha, ele te passou uma ficha técnica, ele te passou tanto conhecimento, confiança,
que você fala, o quê? É isso aqui que eu quero. Eu não quero mais aquilo, eu quero isso aqui. Mas isso tudo é reflexo de quem está na frente, Isso, do líder. do líder. Você sabe que tem empreendedor que não lidera? O empreendedor que lidera, ele constrói lucro. A matemática é simples. Quando ele lidera o próprio negócio, ele constrói lucro. Quando ele não lidera, ele passa a ser um amador. E aí ele começa a empilhar problemas. É o funcionário que não gosta, Fala mal. que fala mal. Quantas vezes você não chegou em supermercados por aí e não viu uma conversa de caixas? Não, várias, várias. Sim ou não? Qual a imagem que você tem da companhia? Né? Nem sempre tem razão. Sim. Às vezes, e na maioria posso dizer, mas tudo começou por um líder que não deixou um colaborador sair para beber uma água, sabe? Que empurrou os problemas para frente. Tem um monte de empreendedor, e eu preciso dizer isso para você que está nos ouvindo aí. Tem um monte de empreendedor, e talvez você seja um, que está empurrando o problema para frente. Eu costumo dizer que problemas não envelhecem bem. O vinho envelhece bem, as pessoas envelhecem e passam a ter mais maturidade, outras não, continuam crianças, eternas crianças, mas tem pessoas que amadurecem. Mas problemas não envelhecem bem. Tem que ser resolvido Tem que ser resolvido imediatamente. Você sabe de um negócio que aconteceu com um povo que é bem conhecido? Eu não tenho nada com religião, tá? Sim. Mas acho que vale a pena a gente refrisar. Conta-se que havia um povo que, por causa dos problemas, passaram 40 anos rodando no deserto. E foram 40 anos de sacrifício. E se você olha para o mapa da região, era só eles sair de um ponto, que era o Egito, atravessar o Mar Vermelho, e estariam aonde eles estão implantados hoje, que é Jerusalém. Sair de um lado para o outro, uma linha reta. Demoraria pouco mais de 3 anos, talvez, caminhando a passos de tartaruga. Mas eles estavam tão envolvidos com problemas, com tantas questões políticas, pessoais, desagregadoras, que eles passaram intrigas, que eles passaram 40 anos rodando no deserto. E sabe o que acontece? Presos no próprio caos. Eles criaram o problema. E olha que, segundo conta, existia todo um aspecto que guiava eles durante o dia e durante a noite. Durante a noite era aquecimento total e durante o dia era sombra, era uma nuvem que os guiava. Que coisa melhor, sombra e água fresca. Mas eles passaram 40 anos rodando em círculo. E mais do que isso, houve o sacrifício de uma liderança. O cara que conduziu eles até a ponta não conseguiu passar para o outro lado. Teve que outras pessoas assumirem a liderança. Às vezes há empreendedores assim. Pessoas que estão tão presas no caos e nos problemas e nas disputas territoriais internas, que não conseguem enxergar que do outro lado do negócio há perenidade, há sucesso, há progressão, há crescimento de vendas, há lucratividade. A última linha é só o reflexo de tudo aquilo que você construiu. Outro dia eu falando para um grupo, e foi motivo até de gravação de um dos temas, eu falo que o lucro líquido pode até ser bonito, mas ele pode não estar contando a verdade. Sim. Ele está sorrindo para você, mas ele está custando o treinamento que você não deu. Que você cortou, aumentou o lucro líquido. Está custando a salsicha que você tirou do seu cachorro quente. Está dando lucro líquido, mas você perdeu o negócio. Você ganha o seu dinheiro naquele momento, mas esquece de tratar a perenidade do seu negócio. Eu costumo dizer que no varejo, e aliás essa é uma máxima do varejo, retail is retail. Então, aqui
no Última Linha, eu queria deixar um recado muito claro para todos os empreendedores. Business is detail. Negócios são detalhes. Você pode ter um grande negócio. Você pode ter uma maravilhosa, uma mina de ouro. Mas se você não prestar atenção nos seus detalhes, você está fadado a ter um problema. E o problema não está no presente. O problema está no futuro. Naquilo que você plantou para que você possa colher. Tem gente que quer plantar laranja e quer colher abacate. Tem gente que quer plantar abacate e quer colher melancia. Não vai funcionar. Se bem, e agora eu quero corrigir aqui, os agrônomos estão aí, tá todo mundo aí apavorado. Não, Samuel, é possível sim. Hoje em dia já existem enxertos. Só que você sabe que um pé de laranja está dando limão e você percebe, caramba, mas isso não é um pé de laranja? Tem alguma coisa errada aqui. Como é que está dando limão? Por que essa empresa nasceu? Qual o propósito dessa empresa? Qual a visão? Qual a missão? Quais são os valores dessa companhia? Aí você olha aquela fruta, aquela árvore bonita de laranja, mas você diz, mas peraí. É limão aqui? Limão? Perdendo o propósito, né? É uma laranjeira ou é um limoeiro? Tá certo? Por quê? Porque teve enxertos que já mudaram a característica principal da companhia. Quantas empresas não estão doentes? Quantos executivos não estão morrendo por dentro e morrendo por fora? Né? É o famoso sepulcro caiado. Você vai lá, vê todo aquele movimento, você chora, você enterra as pessoas e você olha só aquilo que está fora. É bonitinho. Você pagou para ter aquele jazigo, né? Mas a pergunta é a seguinte: e dentro, como é que está? Existem muitas empresas hoje que são verdadeiros sepulcros caiados. Tem o logotipo bonito, tem uma frase de efeito bonito, está no story das pessoas, mas que já morreram. Estão em período de putrefação. E sabe como se resolve isso? Se resolve isso pedindo ajuda. Para isso tem conselhos, para isso tem mentores, para isso tem empresas estruturadas, como vocês o fazem, né, muito bem. Parabéns por isso, que aconselham empreendedores, que aconselham executivos a saírem desse marasmo que é uma vida sem propósito. Sim. Nós estamos aqui por um propósito muito maior. Com certeza. E esse propósito maior precisa ser descoberto pelas empresas, pelos empreendedores. Por que minha empresa subsiste? Por que eu estou aqui? Por que eu criei? Outro dia, conversando com um grande executivo, posso citar aqui o nome, a MG Contécnica, que é uma das maiores empresas de contabilidade do país, tem mais de 5.000 supermercados e 1.500 empresas de serviços, são uma empresa gigantesca, com mais de 650 funcionários só na sede, espalhados em Portugal, em todos os estados do país, e ele disse para mim, a minha empresa tem um propósito. E ele diz isso, o Marco Gomes, diz isso com muita eloquência, estufando o peito. A minha empresa tem um propósito. Essa empresa não é minha. Eu tomei um susto com aquilo. Propósito maior, visão de futuro, visão maior. Falando com o Fabrício Valente, que é essa pessoa que comentei que tem a empresa de seguros aqui, e ele diz assim, a minha empresa perdura há muitos anos, porque a nossa empresa tem um propósito maior. Qual é o seu propósito? Qual é a sua visão? Então, na última linha, a última linha, na verdade, reflete tudo isso. Sim. Se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. E é muito legal acompanhar tudo isso, né? É interessante. Toda essa conversa aqui que a gente tá tendo, eu lembrei do episódio que eu passei pessoalmente mesmo. Na pandemia, eu tinha acabado de comprar um apartamento, eu mudei de São Paulo para Santo André, eu tinha acabado de comprar um apartamento, e aí veio a pandemia, a gente não podia fazer nada, e aí minha esposa pegando, fazemos o quê? Vamos pro YouTube e vamos fazer tudo aqui no apartamento. Começamos a pintar o apartamento, olhava no YouTube lá e pintar o apartamento, porque no YouTube você encontra de tudo, né? Começamos a fazer a parte elétrica do apartamento, a gente colocando mão na massa mesmo. Aí um dia eu falei pra ela, vamos olhar o sofá?
Aí ela falou, não, mas nós estamos de chinelo, não sei o quê. Eu falei, mas o que isso importa, né? Aí tinha algumas lojas que começaram a voltar ali, ainda com restrições, máscara, tudo, a gente foi olhar o sofá. Aham, Fomos numa loja conhecida, não vou citar aham. aqui, né? Porque não é a intenção de queimar ninguém, mas eu fui numa loja de nome até conhecido. E cheguei lá e falei, queria olhar o sofá. Aí a atendente ela falou, ah, pois não, começou a mostrar alguns sofás. Eu falei, não, o que a gente quer olhar é um que seja retrátil e que tenha o baú. Ela pegou e falou assim pra mim: esse daí nós temos só a partir de R$ 6, mas leva o meu cartão. Mas eu não falei que eu queria ir embora nem nada. Ela já pegou e falou: esse daí a gente tem só a partir de R$ 6.000, mas leva o meu cartão, qualquer coisa você me dá uma ligada. E a mulher, tipo, me referiu, Descartou. descartou. Só porque o quê? A gente tava de chinelo, a gente tava fazendo E obra, você tava. comprou o sofá? Não, eu não comprei. Eu comprei, mas em outro lugar, né? Lá não Uhum. teve nem condições. Você sabe o que é mais legal? É. O que é mais legal é acontecer como aconteceu com um determinado profissional, que ele foi comprar um carro e ele foi de bermuda. É um amigo. Aham. E ele foi comprar um carro que tinha acabado de sair. Tinha saído aquele Escort, Escort GT, última linha, Sim. top, aquela coisa toda. E ele foi de bermuda para lá. E na hora que chegou lá, bom, o carro era o carro, sei lá, hoje, sei lá, uns 550 mil reais. Era um carro de um valor, um certo valor interessante. E aí, ah, olharam para isso. Ó, tem aquele. Tem Tem aquele aqui. ali, tem o O Fusquinha ali. Fusca, Tem, o tem, um- tem, Fusca. tem um festinha ali para, sei lá, festinha não, era Chevrolet, então tem lá Aham. o Classic, né, sei lá. É. Bom, enfim. E ele disse: Não, eu quero comprar, mas eu não vou comprar com você. Eu vou comprar com o seu chefe, porque eu preciso dizer qual é meu sentimento. E E ele aí foi lá ele e fez comprou. isso. Ele fez isso, ele comprou. Claro, a pessoa perdeu a comissão, perdeu tudo mais, Aham. e a empresa pediu milhões de desculpas. Mas olha o que foi preciso acontecer, né? Porque a gente não pode tratar o cliente pelo exterior. Você tem razão É, quando você está dizendo. exatamente. E aí veio tudo o que você falou, né? Do dono não tá ali com o bico no balcão. Tudo que a gente conversou aqui, né? É. Se a gente for ver. Porque é falta de treinamento, o Falta de funcionário treinamento. não é o empreendedor da empresa É ali. isso. E a gente tá chegando aqui, né? Aos momentos finais. É isso aí. Samuel, queria agradecer a sua Legal. disponibilidade de vir aqui gravar com a gente. E queria que você também se divulgasse aí, se as pessoas quiserem te encontrar, se conectar com você, dar uma quantidade desse bate-papo. Você que tem um podcast, se quiser divulgar o seu podcast também, Legal. o espaço é seu. Legal. Bom, primeiro, muito obrigado. Foi um bate-papo muito legal, dinâmico, né? Eu gosto muito de falar para empreendedores, falar para Sim. líderes. É o que eu tenho feito nos últimos anos. Eu tenho um podcast que é bem legal, chama-se Pausa Executiva, né? Que eu costumo dizer que é um podcast para quem lidera e toma decisões em negócios. São episódios às segundas, quartas e sextas, de 7 minutos. Então você está no carro ali, você põe, você escuta com muitos desafios, muita coisa legal. Eu tenho as redes sociais, Samuel Vânio Costa Júnior no Instagram e no LinkedIn também, Samuel Vânio Costa Júnior. A gente está falando sobre negócios, sobre empreendedorismo, né? Lá conto um pouco da minha história, minha trajetória nas empresas por onde passo. E vai ser um prazer ter vocês lá. Me acompanha, vai ser legal, vai ser divertido, construtivo, eu sempre aprendo. Eu sou um Sim. eterno aprendiz, né? E vai ser muito legal ter todos vocês e acompanhar e estar junto, a gente poder trocar ideias e falar um pouco sobre negócios, liderança e governança. Legal. Legal. E para você que acompanhou a gente até aqui, eu queria pedir para você curtir, comentar, compartilhar, porque isso fortalece o nosso canal aqui no YouTube. Queria agradecer por você estar aqui. Se você está chegando agora, assiste nossos vídeos anteriores, porque são sempre histórias bem bacanas, como essa, bate-papo super legais, que vai acrescentar aí no seu dia a dia como empreendedor. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, a página da Última Linha, @Última Linha Oficial. Me siga também, @sou Eduardo Nascimento e Vladimir. E o meu, Vladimir, com 2 R's no final, com V, Vladimir. E muito obrigado por esse momento aqui. Samuel, foi muito construtivo esse bate-papo nosso aqui. Legal, Obrigado. prazer.